Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o primeiro desta terça-feira, e um vídeo já cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Mas antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno que está chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você é Vasco e ainda não é inscrito no nosso canal, tem alguma coisa errada e você pode consertar aqui embaixo, se inscrevendo, deixando também o seu like para ajudar na divulgação desse vídeo. Vamos colocar uma meta aí de 2.000 joinhas e principalmente ativando o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo o que acontece dentro do Gigante da Colina. Iremos falar neste Acorda Vascão sobre Aguinaldo, confirmada a sua convocação para a Seleção Brasileira Sub-20 e desfalque para as partidas do Vasco ainda nesta Série B do Campeonato Brasileiro nos próximos jogos. Falar também sobre o Vasco perdendo uma joia para o Bahia. A informação que a gente teve nesta noite de segunda-feira é que uma revelação que tinha uma multa no valor de 150 milhões de reais estará de saída para o clube baiano. Falar sobre Yuri Lara, falar sobre Andrei Santos, que vem batendo recorde no profissional do Vasco, sendo um cria. Uma informação importante que deixa bem claro que de fato o Andrei é uma grande promessa do Vasco, e muitas outras novidades, até mesmo se tratando desse próximo confronto contra a equipe do CSA na quinta que vem. Mas vamos que vamos, né, rapaziada? O vídeo tá longo e, é claro, para que você não perca nada, fique até o final. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero iniciar aqui este Acorda Vascão falando sobre esta situação que preocupou o torcedor nesta noite de segunda-feira, pois ontem o Bahia anunciou a contratação de 3 atletas para a sua equipe Sub-20, que hoje é comandada pelo um velho conhecido do torcedor vascaíno, o técnico Diogo Siston. Ele que era o treinador do Sub-20 do Vasco da Gama e hoje faz aí parte da comissão técnica do Bahia também, das categorias de base. Ontem, como informamos, o Bahia anunciou 3 contratações para a sua base, para o seu Sub-20, sendo que 2 dessas 3 pertenciam ao Sub-20 do nosso Gigante da Colina. Dessas contratações, os 2 do Vasco são o lateral direito Igor Peçanha, de apenas 18 anos, e o atacante Léo Guerra, de 19 anos. Porém, o que mais preocupa foi a saída do Igor. O Igor Peçanha é um atleta jovem, um atleta que já teve uma multa rescisória no valor de 190 milhões de reais. Eu falei que era 150, né? Porém era de 190 milhões de reais, uma multa muito alta, uma expectativa muito grande também era colocada em cima do jogador, porém ele acabou não conseguindo vingar, pelo menos nesta última temporada de 2021, da maneira que era esperado por parte do Vasco, por parte do departamento de futebol das categorias de base, e ontem foi liberado para a equipe do Bahia. Nesse ano já teve algumas partidas com a camisa do nosso Gigante da Colina, é claro, ainda no Sub-20. Foram 11 partidas, né? Aliás, 10 partidas e apenas um gol marcado, e para um lateral nenhuma assistência dada. Inclusive o mesmo jogador tem passagem também pela Seleção Brasileira Sub-17. Fecha com o Bahia, até também porque hoje o Vasco tem uma grande promessa no seu Sub-20, um jogador que pertencia ao Sub-17, mas devido ao talento já subiu de categoria. É o lateral direito Paulinho, um atleta, é uma revelação, já treina às vezes no profissional e hoje é o grande titular da posição no Sub-20 do Vasco, e acredito que até o mesmo jogador, o Igor Peçanha, percebeu ali, né, que não ia ter espaço e acabou fechando com o Bahia, um projeto que deve ser melhor para a sua carreira, e hoje o grande nome aí da lateral direito do Vasco é de fato esse garoto Paulinho, um cria, um talento nato também, mas um jogador que nestes próximos meses com toda certeza estará sendo comentado no meio da torcida vascaína, mas é uma promessa, é um atleta, no caso o Igor Peçanha, que sai de graça para o clube baiano. É claro, a gente é um canal de informações do Vasco e desde base até profissional a gente tem que sempre deixar você muito bem informado. Inclusive, ainda falando sobre base rapidamente, até porque a gente já trouxe essa informação mais a fundo ontem, o Aguinaldo foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, irá disputar um torneio quadrangular que estará sendo realizado em Punta del Este, no Uruguai, com a participação dos donos da casa, no caso o Uruguai, a Argentina, o Uzbequistão e, é claro, a Seleção Brasileira. Além do Aguinaldo, o Eric Marcos, outro jogador também do Vasco, mas do Sub-20, foi convocado para esse torneio quadrangular. Com relação ao Aguinaldo desfalcar a equipe do Vasco, sim,
ele irá desfalcar o Vasco em pelo menos 2 partidas nesta Série B do Campeonato Brasileiro, algo que foi confirmado nesta noite de segunda-feira, no caso ontem. O jogador deve desfalcar o Vasco contra a equipe do Brusque no dia 4 e também, aliás, no dia 10 e o Grêmio também no dia 16 de setembro. 2 partidas aí importantes para o Vasco nessa Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco enfrenta o Grêmio lá no Sul e o Brusque também. 2 partidas fora de casa, que o Ignaldo será desfalque aí para o nosso gigante da colina, mas a gente também deseja todas as sortes para o jogador, que ele se destaque por lá e honre a camisa do nosso gigante da colina, né? Eu falei que ia ser dia 6 e dia 10, só para corrigir, dia 3 de setembro e dia 11 de setembro, as 2 partidas que o Ignaldo deve estar desfalcando o nosso Vasco da Gama. E agora, falar sobre o confronto dessa próxima quinta-feira, antes de entrar no assunto sobre Yuri Lara e também sobre Andrei Santos, porque nesta próxima quinta, o Vasco enfrenta a equipe do CSA pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O CSA, que das últimas 5 partidas, venceu apenas uma e perdeu 4. CSA, que neste último confronto contra a equipe do Sport, perdeu pelo placar de 4-0. Foi goleado na Arena Pernambuco. Então o Vasco chega com muita expectativa para esse jogo da próxima quinta. E mesmo fora de casa, conseguir trazer para o Rio de Janeiro um resultado positivo e se aproximar ainda mais do acesso à elite do futebol brasileiro. Até porque nesta próxima quinta, o CSA terá um desfalque na beirada de campo. O técnico Roberto Fernandes, recém-contratado, não deve poder ficar na beirada de campo. A sua primeira partida seria contra a equipe do Sport, porém por uma suspensão. Antes mesmo de fechar com o CSA, no seu outro clube, ele não pôde ficar na beirada de campo contra o Sport e a suspensão também deve se repetir para essa próxima partida de quinta contra a equipe do Vasco da Gama. E devido a isso, a beirada de campo deve ter o auxiliar Fernando Alves, o técnico interino do CSA, que muito provavelmente estará aí comandando a equipe nesse jogo de quinta contra o Vasco da Gama. E o mesmo técnico interino falou sobre essa partida ao canal Detetives Vascaínos. E é claro, para vocês darem uma olhada, já ficar por dentro e entrar no clima dessa partida da próxima quinta, dê uma olhada aí nas palavras do técnico interino do CSA, Fernando Alves, sobre a expectativa de enfrentar o Gigante da Colina nessa próxima quinta-feira, lá em Alagoas. É um jogo diferente, é um jogo onde os atletas vão ter que superar, dar o algo mais. É um jogo que a gente vai ter muita tranquilidade para que possamos fazer um grande jogo e quem sabe aí voltar a vencer na competição. Vamos trabalhar, vamos conversar, agora já entramos dentro do contexto. Vamos conversar junto com a diretoria, com os atletas e tentar buscar soluções. Nesse momento agora não adianta você apontar erros. O mais importante é buscar a solução. Não adianta ficar agora lamentando. O que passou, passou. É você unir forças, unir a rapaziada e pensar para frente. Então, como vocês viram aí, né, rapaziada, de fato, o treinador interino do CSA falou sobre essa situação e volto a repetir, a gente espera assim que o Vasco possa ir com tudo e conquistar essa vitória fora de casa. A arbitragem, inclusive, já foi escalada. Paulo César Zanovelli da Silva apitará CSA e Vasco e no VAR teremos o Igor Júnior Benevenuto de Oliveira. Sinceramente, não conheço esses 2 árbitros, estarei buscando aí informações para trazer com mais clareza para vocês na próxima quinta-feira, dia de jogo, quem é essa equipe de arbitragem que estará no comando do apito de Vasco e CSA. Antes de entrar no assunto, Yuri Lara e Andrei Santos, quero falar sobre o novo uniforme do Vasco da Gama, porque o Vasco irá lançar um novo uniforme, o 3º uniforme em homenagem às raízes portuguesas. O Papo na Colina apurou através do jornalista Juan de Lima que o 3º uniforme será lançado no jogo contra o Bahia no dia 28 de agosto, um jogo que será transmitido pela Rede Globo. E é claro, com isso, devido ao grande alcance que terá essa partida, o Vasco vai fazer questão de estrear o seu uniforme para que todo o Brasil possa ver essa obra de arte que, segundo informações, está muito linda, do novo 3º uniforme do nosso Gigante da Colina. O departamento de marketing do próprio Vasco da Gama está apostando pesado neste 3º uniforme. Inclusive, algo que já é normal de acontecer no Vasco da Gama. O uniforme, no caso, em homenagem às raízes portuguesas. Lá no ano de 2013, com a pênalti, isso já aconteceu. O 3º uniforme foi em homenagem ao navegador Vasco da Gama, que, no caso, o nosso clube leva o nome, né, desse personagem marcante aí na história de Brasil e Portugal, e o escudo daquela camisa fez referência à seleção portuguesa. O atual uniforme, então, em preto, no caso, o primeiro uniforme, possui um detalhe que representa essa união Brasil-Portugal. Esse detalhe está na faixa diagonal nas costas, que representa aí a ligação das raízes históricas do Gigante da Colina.
Outras camisas que também tiveram essa reverência de Brasil-Portugal foi a de goleiro de 2009, produzida pela Champions, e também as produzidas pela Umbro no ano de 2014. Todos esses uniformes tiveram referência a essa união Brasil-Portugal que o Vasco da Gama leva. E também, no ano passado, 2021, a própria marca VG, a marca do Vasco, fez o uniforme nas cores verde e vermelho em homenagem aí a esta união, que também estará sendo novamente representada no novo terceiro uniforme do Vasco, que estará sendo estreado, lançado no dia 28 de agosto, às 4 horas da tarde, contra a equipe do Bahia. Sinceramente, estou numa expectativa muito grande para ver o que sairá deste novo uniforme da Capa e Vasco da Gama. E agora, para encerrar o vídeo, falar sobre, na minha opinião hoje, a melhor dupla de volante da Série B do Campeonato Brasileiro: Yuri Lara e André Santos. Quero começar falando sobre o Yuri Lara, porque os números do Pitbull da Colina, do Pit, são impressionantes. Ele, depois dessa partida contra a equipe da Tombense no sábado, chegou à marca de ser o atleta com mais desarme entre os 1.364 jogadores que disputam a Série A e B do Campeonato Brasileiro. Hoje, o atleta com a camisa do Vasco tem 21 partidas, uma assistência, 77 desarmes, uma média de 3,7 por partida, 108 bolas recuperadas, 46 faltas cometidas e apenas 6 amarelos. São 56% dos duelos ganhos. Números impressionantes e até engraçado lembrar que alguns meses atrás, quando o Maurício Souza ainda estava no comando do Vasco, ele tirou o Yuri Lara da partida contra a equipe do Vila Nova, alegando que o Zé Gabriel teria mais condições técnicas e táticas de estar presente no time titular. Parece até brincadeira, e assim, né, com as palavras do próprio Maurício Souza naquela época, naquele período, fica nítido ver porque o Vasco caiu tanto de rendimento com a chegada do ex-treinador. E sobre o André Santos, ele também vem chegando a uma marca importantíssima, porque apesar de pouco tempo no profissional, o atleta já vem deslanchando vários recordes. Nesta última partida contra a Tombense, após marcar 2 gols, ele se isolou na vice-artilharia do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro, com 5 bolas na rede, e hoje igualou a quantidade de gols feitos por outras joias, da base Cruz Maltina. Para vocês terem noção, em comparação primeiro com o Thales Magno, ele igualou a marca de gols do Thales, sendo que o Thales era um atacante e o Andrei é um volante. O Thales, em toda a sua passagem, em 69 jogos, marcou apenas 5 gols, enquanto o Andrei, que é volante, em apenas 24 partidas, tem os mesmos 5 gols do Thales Magno. Isso pode ser comparado até com o Felipe Coutinho, que balançou a rede também as mesmas 5 vezes, porém em apenas 43 partidas. Aliás, em 43 partidas. Ou seja, o Andrei também superou a marca de média de gols do Felipe Coutinho. Em comparação com o Douglas Luiz e o Alan Santos, os números do Andrei são superiores. O Douglas, em 39 jogos, marcou 5 gols e o Alan, em 100 jogos, marcou os mesmos 5 gols. Sendo que hoje, volto a repetir, o Andrei em 24 partidas tem 5 gols, uma média maior de gols por jogo. Superou Souza, que em 61 jogos marcou apenas 2 vezes. E para encerrar essa comparação, pode ser feita com o Paulinho, que hoje aí dos crias é o único que tem uma marca superior de gols marcados a que o André Santos. O Paulinho está com 7 gols marcados em 35 jogos entre os anos de 2017 e 2018, enquanto o André tem 5 em 24. Será que o Paulinho vai alcançar essa marca será que o Andrei vai alcançar essa marca do Paulinho? E volto a repetir, o Andrei é volante e quase a maioria desses jogadores que eu trouxe para vocês são atacantes. É um cria, é uma promessa, é um talento que com toda certeza vai entregar muito ao Vasco da Gama nesses próximos anos. É a torcer que o mais rápido possível esse contrato venha a ser renovado e a gente possa ver muito ainda o Andrei desfilando nos campos do nosso Caldeirão. A gente fica por aqui. Este foi o Acorda Vascão, primeiro vídeo do dia, e ainda retornaremos hoje com mais um conteúdo para vocês na parte da tarde e o terceiro vídeo na parte da noite. Tranquilo, rapaziada? Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.